Boa tarde, quarta-feira, 28 de janeiro. Está no ar mais uma edição do Jornal Social com as principais notícias do Brasil e do mundo. Termina hoje o prazo dado pelo Estado Islâmico para a libertação de uma jihadista iraquiana que está presa na Jordânia, para que, em troca, um refém japonês também seja libertado. Para falar sobre esse assunto, vamos até Kuala Lumpur. Mariana Aldano, perto do fim do prazo, como reage o governo japonês? Bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todos no Brasil. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe classificou como desprezível a nova ameaça do Estado Islâmico, mas ele assegurou que está trabalhando na tentativa de libertar o cidadão japonês e o piloto iraniano. Essas negociações estão sendo conduzidas juntamente às autoridades da Jordânia. O enviado especial do Japão está em Amman e a mãe do jornalista Kenji Goto fez mais uma vez hoje um apelo público em uma mensagem direcionada ao primeiro-ministro japonês. Ela pediu que o governo trabalhe para que o seu filho volte para casa em segurança. Protestos foram realizados em Jordânia, em Amman, pedindo também que o governo atenda às exigências do Estado Islâmico e liberte a jihadista que foi acusada à morte em 2005 por envolvimento em um ataque terrorista que provocou a morte de 60 pessoas. Um fato dentro dessa história é que, apesar do envolvimento do Japão, essa é uma decisão que cabe mais às autoridades da Jordânia do que às autoridades do Japão. Então, a gente acompanha o que vai acontecer nas próximas horas, que são cruciais para os dois governos. E mudando de assunto, a gente fala sobre a Indonésia, porque os investigadores do país entregaram hoje à Agência Internacional de Aviação Civil um relatório preliminar sobre o acidente com o voo da AirAsia, que completou hoje exatamente um mês. É um documento privado, os jornalistas não tiveram acesso, mas ele ainda não contém nenhuma informação relacionada aos dados das caixas pretas que ainda estão sendo investigadas. Esse relatório é mais uma formalização de tudo aquilo que já se sabe: quantidade de passageiros, condições da aeronave, número de pessoas resgatadas, que já chega até agora a 70, e sobre essas pessoas, esses corpos que foram resgatados até agora, o governo informou também que as buscas vão acontecer por mais uma semana e depois disso, Eric, as operações serão completamente encerradas. O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, anunciou nesta terça-feira que vai se candidatar à presidência do Senado. Ao lado de outros senadores do PMDB, Valdemir Moca, de Mato Grosso do Sul, e Ricardo Ferraz, do Espírito Santo, o parlamentar afirmou que está buscando o apoio de outros partidos para a disputa. Luiz Henrique declarou que a sua decisão é irreversível e que pretende oficializar a intenção de disputar o posto na próxima sexta-feira. O parlamentar não conta com o apoio do partido, que deverá reunir a bancada até o fim da semana para escolher o seu candidato ao cargo. A eleição para a presidência do Senado está marcada para o próximo domingo, dia 1º de fevereiro, e a votação é secreta. Uma nevasca provocou inundações e estragos na costa do Nordeste dos Estados Unidos e ainda pode deixar mais prejuízos. 4 estados continuam em alerta. Em Nova York, a nevasca não foi tão forte quanto esperava. Os estados de Massachusetts e Nova Inglaterra foram dos mais prejudicados pela nevasca. Casas foram danificadas, ruas e imóveis ficaram inundados na região costeira. Moradores ficaram sem luz. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados. Na cidade de Edor, o acúmulo de neve foi de mais de 80 centímetros. As autoridades locais pediram para que as pessoas ainda fiquem em casa, mas aos poucos a vida começa a voltar ao normal. O transporte público deve voltar a operar nesta quarta-feira, mas com alguns atrasos. Em Nova York, a previsão era de uma nevasca histórica, mas o fenômeno foi fraco. Mas a cidade ficou parada ontem. O metrô não funcionou por 10 horas e escolas e empresas não abriram. A estimativa é que a metrópole tenha deixado de movimentar $1 bilhão. Um novo protesto contra o aumento das tarifas de transporte público terminou em confusão no centro de São Paulo. Depois do fim da manifestação, vândalos entraram em confronto com a polícia numa estação de metrô. O repórter Daniel Evangelista tem mais informações. Bom dia, Daniel. O que causou esse tumulto? O que causou o tumulto foi que
parte dos manifestantes, aproximadamente 150 pessoas, tentou invadir a estação do metrô. Eles dispararam rojões contra os policiais e contra os seguranças do metrô. E como a gente vê aí pelas imagens do Wilton Fernandes e do Alexandre Fagundes, houve muita confusão. Isso é uma estação que fica no subsolo, então você imagina, né? Bombas de gás estourando, rojões sendo disparados e a população ali no meio. Os usuários ficaram desesperados. Muitas pessoas passaram mal, precisaram ser atendidas. Houve luta corporal, né, a chamada tropa do braço, que são policiais militares treinados para esses confrontos, que não usam armas, tentaram conter os manifestantes ali no braço. E houve muito empurra-empurra, houve muita confusão. Você vê aí o momento em que os policiais, olha só, eles são recebidos ali com barras de ferro. Os manifestantes jogam lá de cima materiais pesados em cima das pessoas. Olha lá, o tamanho da barra de ferro que foi jogada. Então, tanto a imprensa quanto os usuários do metrô, os funcionários, ficaram ali cercados no meio dessa confusão. Os policiais tiveram que usar bombas, tiveram que usar cacetetes para tentar diluir ali a manifestação, tentar afastar os manifestantes. Eu repito, era mais ou menos 150, a manifestação pela redução das tarifas de ônibus já tinha terminado quando eles decidiram, então, invadir a estação do metrô. Os funcionários da segurança do metrô fizeram ali um cordão de isolamento e contiveram ali a primeira investida dos manifestantes, mas eram muitos, eram 150. E quando a polícia chegou, foi recebida com rojões, segundo a polícia militar, rojões foram disparados e eles tiveram que usar bombas para poder conter ali a situação. Você vê aí o desespero das pessoas que buscaram abrigo embaixo das escadas, tiveram muita dificuldade para respirar, porque você imagina, né, é uma estação fechada ali, você está no subsolo, então todo o gás da bomba e das explosões ali dos rojões entraram ali no sistema de ar-condicionado e acabaram atingindo muita gente. E aqui em Cuiabá não foi diferente, um ônibus de transporte coletivo foi incendiado no bairro Pedra 90, aqui em Cuiabá. Nós recebemos algumas fotos por meio de aplicativo bem no momento que aconteceu. Fatos que mostram que o veículo está totalmente tomado pelo fogo. As pessoas nos relataram que por volta de 11h40 da última noite de segunda-feira, 3 criminosos armados e encapuzados abordaram o ônibus que fazia a linha 720. Mandaram o motorista e os passageiros descerem e depois atearam fogo. Isso ocorreu perto da escola Gastão Miller, no bairro Pedra 90. Ninguém ficou ferido. O serviço de inteligência da Polícia Militar está buscando os autores do incêndio, mas até o momento ainda nenhum dos criminosos foram presos. E esta edição do Jornal Social vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Mais informações a qualquer momento durante a nossa programação nas redes sociais. Uma boa tarde para você e a gente volta amanhã.